Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu querido Osmar Garrafa. Boa noite. Boa noite, meu querido Flávio Prado. Boa noite, Celso Cardoso. E não é que o Corinthians avançou? Não vou, como diz você, gato fogueteiro. Eu não vou botar pilha agora não, mas a gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. A gente vai ver como as grandes equipes do estado encerraram a fase de classificação do Campeonato Paulista e projetar os duelos das quartas de final. Antes, preste atenção nessas dicas. E nós estamos de volta com as quartas de final do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol definiu as datas e os horários dos confrontos. Vamos acompanhar. O duelo que abre a próxima fase do estadual é São Paulo e Mirassol, que jogam no Morumbi quarta-feira, 19h. Um pouco mais tarde, às 9h30, tem Palmeiras e Santo André no Allianz Parque. As outras duas partidas ocorrem na quinta-feira. Às 19h, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians no Morumbi, enquanto Santos e Ponte Preta se enfrentam na Vila Belmiro às 21h30. Água Santa, que ainda sonhava com a classificação, acabou rebaixado ao lado do Oeste. E eu quero saber da nossa dupla aqui, nosso querido Flávio Prado e também Osmar Garrafa, e de você que acompanha o programa do outro lado da telinha. Qual dos times grandes tem mais chances de ser eliminado nas quartas de final? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? É só entrar no site gazetesportiva.com para deixar seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo, olha só. E também usar a hashtag Gazeta Esportiva, que seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E tem ainda a possibilidade de mandar uma mensagem, um vídeo, na verdade, de até 10 segundos com algum comentário para o nosso WhatsApp. Por favor, o número que eu não me lembro de cabeça, 11 99479 1633. 99479 1633. Se você estiver fora da Grande São Paulo, você usa o DDD 11. Não esqueça de fazer deitado. Sofazão, chão. Não, deitada é o celular. Conforto. O Flávio adora. Qual que é a tese? Se mandar deitado? Mandar deitado entra. É que o Flávio adora ver os nossos telespectadores deitados. Vamos lá. Quem tem maiores chances de ser desclassificado aí nas quartas de final dos grandes? Santos. Santos? Mas Jura? com esse sorriso, com essa ironia? É lógico. Estávamos uma expectativa grande para que ele falasse o Corinthians. Será que o sorvete na testa já começa a fazer o Flávio mudar de ideia? Com quem o Santos joga? Ponte Preta. Você acha que eu vou estar preocupado com os outros? Eu quero que meu time se classifique. Você está jogando a responsabilidade. Entendi. Você está tirando a responsabilidade, né? Bom, o Ponte fez 13 pontos, né? Olha, gente, estamos numa... E se classificou. Sabe aquela história? Sabe como o Santos é forte? Eu fico assim, você vê que torcedor, ele cria situações, né? Claro. Mas a Ponte teve times maravilhosos. Alguns foram roubados, outros vacilaram no final e tal. Não chegou a lugar nenhum. Três finais de Paulista, 82 contra o São Paulo, 7-9 Corinthians, 7-7 Corinthians. Teve 81 com o São Paulo. Isso, outra com o Palmeiras agora, um pouco mais recente, então, né? E alguns pipocaram e outros foram realmente, né, ajeitaram. Aí chega esse time aí, numa draga que dá até pena. Vai que, né? Eu acho que não tem a vida, não tem essas coisas. Fala, por que agora deu? Não sei, né? O time não é lá essas coisas. Mas o campeonato também não é, então vai que numa dessa e o Santos também não é lá essas coisas, então... E você, Osmar Garrafa? Dessa vez eu vou concordar com o Flávio, né? Sério? Verdade. Surpreso, eu achei que todos fossem concordar comigo. Não. Qual é a sua tese? Minha tese? Corinthians, pô. Mas então, o Santos... Corinthians pega o melhor time do campeonato, com o futebolzinho que apresentou. Mas pra e o mim, futebol do dos Santos? grandes, é o que tem maior chance de Celso, não o classificar. Viu o Santos jogar? O Santos tem 16 pontos apenas. Ele conseguiu fazer menos pontos Mas olha que o adversário do Santos e olha o adversário do Corinthians. Mas você viu o grupo do Santos? O grupo do Santos é um grupo muito fraco, por isso o Santos se classificou. Então, o Santos, no meu entendimento, ele tem uma situação muito pior. E Corinthians deixou chegar, a gente vai discutir no programa, deixou chegar. Tá bom, então vamos aguardar Uma aí. estratégia que o Red Bull pode usar que é infalível, né? Qual? Se ele escrever Red Bull no placar, ele ganha. Não vou nem... Se ele escrever Bragantino, ele perde. Mas você não tem... É verdade. Você tá impossível. Então, os caras olham assim,
Red Bull, não, aí perde. Aí enrosca. Bragantino... A gente vem pro programa, numa segunda-feira, espera que verdade, cara, né? Faz um trabalho sério. É questão de experiência. Tá bom. Vamos acompanhar então como os grandes clubes do estado encerraram a primeira fase do Campeonato Paulista e nós começamos acionando o Jonas Campos, que vai falar da heróica classificação do Corinthians. Uma grande noite para você, meu querido Jonas. Fala, Celso, grande noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha, frases mais escutadas aqui nas redondezas do Parque São Jorge são "Vai Corinthians", né? Já habitual, tradicional por aqui. E deixaram o Coringão chegar. Pois é, o Corinthians conseguiu essa classificação, como você disse, Celso, heróica para as quartas de final. Venceu os 2 jogos que tinha no período pós-pandemia. Contou com a ajuda do São Paulo ontem. O Guarani não venceu nenhum. E o Corinthians avançou no grupo D como segundo colocado. Agora enfrenta o Bragantino. Voltando para o jogo de ontem, o Corinthians fez o que precisava contra o Oeste na Arena Barueri. Venceu por 2-0. A gente coloca os gols aí na tela para vocês. Primeiro gol de cabeça do Danilo Avelar após o cruzamento do Luan, uma jogada de bola parada no finzinho do primeiro tempo. E depois, lá na segunda etapa, nos minutos finais da partida, o volante Ederson, que saiu do banco de reservas, acertou um belíssimo chute do meio da rua e garantiu o 2-0, como o Guarani perdeu para o São Paulo lá na Vila Belmiro por 3-1. O Corinthians, por incrível que pareça, está nas quartas de final do Paulistão. E como eu disse, enfrenta o Bragantino já com local e horário definidos. Hoje, em reunião, Conselho da Federação Paulista de Futebol, o Timão vai enfrentar o Red Bull Bragantino quinta-feira, às 19h, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O Bragantino tem a melhor campanha geral do Paulistão, mas não pode receber o jogo em Bragança Paulista, porque a cidade ainda está na fase laranja no combate ao novo coronavírus. São Paulo já na fase amarela, já recebendo jogos, claro que sem a presença dos torcedores, mas o fato é que o primeiro compromisso do Timão nessa fase mata-mata do Paulistão, né? Quem sabe uma sequência boa aí para o atual tricampeão, mas o primeiro compromisso do Timão já com horário e data marcada, quinta-feira, às 19h, no Morumbi. Celso, volto com vocês. Muito obrigado, Jonas Campos. Veja só, né? Futebol e suas peculiaridades. Antes da pandemia, Corinthians para ser rebaixado, Thiago Nunes para perder o emprego, aquela coisa toda, a Macaquinha também virtualmente rebaixado. De repente, não é que... Quer dizer, a gente fala, né, antes da pandemia, a pandemia continua, antes da paralisação. O Guarani tinha 5 pontos de vantagem. Pois é, e aí o Corinthians classificado. É uma coisa absurda, gente. O Corinthians não jogou nada, né? Se você for Venceu olhar 2 bem, jogos. Ele contra o Palmeiras tomou um sufoco, o Cássio joga no Corinthians, é óbvio, né? E contra o Oeste, tomar sufoco do Palmeiras, mas contra o Oeste também tomou, foi rebaixado, foi o último colocado. Sim. Mudou talvez o astral, a energia, mas não mudou nada. A bolinha continua a mesma. Não teve nenhum milagre. Não teve nada. Quem manteve a Corinthians foi o Red Bull. Ele voltou ganhando os 2 jogos, ele estava bem, continuou bem. Houve uma oscilação o Santos continua jogando mal, né? Palmeiras joga bem no segundo tempo. Entendeu? Então não teve assim nada do outro mundo. O Guarani aqui acabou vacilando, acabou dando esse espaço. Não ontem era muito difícil mesmo. Mas no jogo anterior foi contra o Botafogo, né? Isso. Um time muito ruim do Botafogo e o Guarani perdeu. Ali ele vacilou, ali foi vacileiro. Agora, convenhamos, para você não se classificar num campeonato como esse, você tem que caprichar muito. Porque não tem como não classificar. O campeonato é feito para os 4 chegarem. Mas vinha caprichando o Corinthians. Pois né? mas seria um absurdo. Ou seja, eu não vi o Heroísmo, não vi nada. Ele fez o mínimo de obrigação possível. É quase impossível não se classificar. Difícil é não se classificar. E o Corinthians quase conseguiu. Então, eu trocaria o heróica por surpreendente. Até porque o Corinthians dependeu justamente do São Paulo. E um detalhe, né, Celso? O Corinthians, eu disse na quinta-feira aqui que o Thiago Nunes tinha estreado no Corinthians na quarta, no clássico contra o Palmeiras. Por quê? Quando o Thiago chega, ele vem com aquele discurso: vim para revolucionar, mudar a forma do Corinthians jogar. O discurso é muito bonito, mas quando você abre a sua geladeira e você vê o que você tem, não adianta você querer fazer uma lasanha e só tem ovo lá dentro. Então o Thiago, na quarta-feira contra o Palmeiras, ele falou: vou fazer um omeletezinho com cebola, e não posso perder esse jogo. Foi o que ele fez contra o Palmeiras. Ontem com o Oeste, o primeiro tempo foi absolutamente sofrível. Mas o Corinthians não deu um único chute a gol. Um único chute a gol.
né? Aí com a entrada do Ederson no segundo tempo, acho que já está merecendo um lugar, né, nesse time, que o time não está jogando absolutamente nada. O Corinthians soltou um pouquinho, achou o gol no finalzinho, como disse o Jonas, no primeiro tempo e fez a classificação. Mas pensando em próxima fase, meu amigo, vem esse Corinthians aí. O Corinthians, os que estão jogando menos, está todo mundo jogando muito na baixa. Mas o Corinthians, de desacreditado, o astral tá legal. Pô, chegamos, já estamos no lucro. Campeonato de mata-mata tem. A cada Isso, fase. E é só ele mata agora a começa próxima fase. A cada fase ele começa do zero, sem dúvida. O Corinthians pode ser campeão paulista empatando todos os jogos e ganhando nos pés. Pode ser tetracampeão. Olha só que loucura. Pode, e não quer dizer muita coisa também, né? Porque cá entre nós não muda status. Eu acho que não muda nada. Tipo assim, se o São Paulo ganhar, muda o status do Fernando Diniz? Não. Se o Corinthians ganhar, muda o status do Thiago Nunes? Não. Para o São Paulo eu acho que dá uma tranquilidade. O título para o São Paulo pesa muito, Pro Flávio. São Paulo, mas pro treinador Ainda não muda mais, grande coisa. imagina se a gente tiver um São Paulo e Corinthians nas semifinais, porque o Corinthians só conseguiu avançar porque o São Paulo fez a parte dele, mesmo atuando com um time reserva contra o Guarani de Campinas. Isso mesmo. E quem fala desse jogo é o repórter Thiago Salazar, diretamente do CCT da Barra Funda. Grande noite para você, Salazar. Boa noite, Celso e amigos do Gazeta Esportiva. É isso mesmo, Celso. Antes da rodada de ontem, a gente tinha São Paulino torcendo por uma derrota do próprio time e muito corintiano desconfiado com o que o rival faria em campo. No fim, o São Paulo acabou com as duas teses, com uma vitória contundente por 3-1 sobre o Guarani. Inclusive, vamos lembrar os gols agora, né? O Everton abriu o placar de cabeça, aproveitando um rebote do chute de Hernanes ainda no primeiro tempo. O Rafael Costa empatou depois de uma falha do Thiago Volpe, logo o Thiago Volpe, um dos destaques da partida. E no segundo tempo, Elinho colocou de novo o São Paulo em vantagem com um chute rasteiro de canhota. Para fechar a conta, um golaço do menino Paulinho Boia de chapa no ângulo, uma obra-prima dentro da Vila Belmiro. 3-1 para o São Paulo. Resultado que classificou o São Paulo. Classificou não, o São Paulo já estava classificado, mas colocou o São Paulo nas quartas de final como líder do Grupo C com 21 pontos e também deu aquela forcinha para o Corinthians, que fez a sua parte lá contra o Oeste e conseguiu assim ir às quartas de final, que muita gente desconfiava. Eu vou falar do mata-mata quando o São Paulo enfrentará o Mirassol daqui a pouquinho e também vou trazer uma novidade no elenco tricolor para esse mata-mata. Antes disso, vamos ouvir uma palavrinha do técnico Fernando Diniz e do goleiro Thiago Volpe. A gente teve algumas dificuldades táticas em alguns momentos da marcação, super normais, pelo tempo que a gente ficou parado, por ser uma equipe também que recebe menos informações táticas do que a equipe que tem jogado costumeiramente. Mas foi um jogo muito positivo. Acho que muitos jogadores conseguiram jogar bem. A gente fez 3 gols. Poderíamos ter feito mais. E é bem verdade também que a gente, em alguns momentos, o Volpe acabou fazendo defesas muito importantes. Mas no aspecto principal do jogo, da intensidade, da vontade de vencer o jogo, a equipe foi muito bem. Acho que foi um jogo muito bom, muito positivo. E para ressaltar também que o São Paulo não tem apenas 11 jogadores, né? Isso mostra a força do grupo, mostra que qualquer um que entrar pode entrar e representar muito bem a camisa do clube. Então acho que a gente entra forte para o mata-mata. Então a gente está muito feliz aí com a vitória, com a classificação e esperamos fazer um grande jogo na quarta ou na quinta-feira. Eu disse ontem no Mesa, e vou colocar para vocês aqui, para mim essa vitória do São Paulo não fez bem só para o Corinthians que classificou, fez bem para o futebol. Para tirar qualquer dúvida, se o São Paulo perde, o Fernando Diniz colocou o time reserva para entregar aquela coisa toda, foi um time reserva e venceu o jogo, jogou para ganhar. Então que fique bem claro, sabe, ganhou o futebol com essa vitória do São Paulo. Mas você já pensou, né? Claro, no futebol não tem o si, mas veja só que loucura que é, porque na sexta-feira a gente falava, isso aí fica para o torcedor, você também, claro. Essa história de entrega, a gente não acredita que isso exista dentro do profissionalismo, mas olha como o futebol é louco e apaixonante. Imaginemos aqui, não aconteceu nada disso, mas se o Guarani se classifica com o time reserva do São Paulo, com aquele gol que o Thiago Volpe acabou falhando.
Já pensou que não estaria todo mundo falando hoje? Então o Diniz bancou esse time que respondeu dentro de campo, né? A garotada deu conta do recado e não aconteceu nada além do normal, mas correu um sério risco, porque o futebol prega surpresas e grandes, hein, Flávio? Fernando Diniz tem uma grande vantagem. Ele deixa os cães ladrarem e segue com a caravana. Ele não estava nem aí com essa história. Hoje me perguntaram, o que você achou dessa história? Os caras falaram, isso é papo de bêbado. Eu não bebo, então eu nem converso sobre esse negócio. Então, o cara vai chegar no time dele e falar assim, vamos perder. Isso é coisa. Mas vamos não tirar acabou. do caminho um rival. Não acabou. Na próxima vez vai ter a mesma conversa mole. Sim. E é bom que tenha. Deixa o cara conversar no botequim dele e tal. Conversa fiada. O Diniz, ele fala assim, eu vou pensar no São Paulo. Ele pensou. Só uma dúvida. E aquele lance do Felipe, eu sou péssimo para data, o São Paulo estava lá. Ontem o Chicão falou sobre isso. O Felipe estava, era Corinthians e Flamengo, o Flamengo precisava da vitória para prejudicar o São Paulo. Já estava ganhando de 1-0, teve um pênalti, o Felipe estava bravo. O Felipe não foi na bola e disseram que o Felipe havia facilitado. Pois é, o Chicão falou sobre isso no meio. Ele puxou esse assunto. Ele falou que ele tinha sido expulso, um outro jogador foi expulso também, e o Felipe estava extremamente irritado e fez aquilo. Mas vocês estão falando de Chicão, Felipe, certo? Não, mas o Chicão falou ontem no Mesa, só para a gente fazer justiça, que o Felipe imaginava que o cara ia bater mesmo no meio do gol. Mas então, ele imaginava que ia bater no meio do gol, ele preferiu ficar. De qualquer forma, Felipe é Felipe, é um caso. Agora, sabe, dentro do profissionalismo não dá para imaginar. Uma coisa que tem é que você não tem que se preocupar com o outro. É isso aí. O São Paulo não tinha que mudar o time dele e achavam que ia entregar jogo. Então, você não pode entrar. É outra parada. Torcedor, ele pensa o que ele quiser, fala o que ele quiser. Isso faz parte do futebol, inclusive. Lá no boteco, o cara fala o que ele quiser. É diferente. Agora, você sabe, é tão bobo, mas pode ter certeza que vai continuar essa bobagem. E o São Paulo já deu 2 exemplos como instituição, que é sério. Porque o Grafite fez o gol que poderia deixar o Corinthians na segunda divisão de um Campeonato Paulista, isso em 2005, se eu não estiver equivocado. E agora com uma vitória que ajudou o Corinthians também a se classificar. O Corinthians também já ganhou o jogo, que se ele claro. Isso aí é tão bobo, faz parte. Deixa os caras falar. É do futebol, né? Mas eu acho ótimo que o Diniz ele ignora. Eu acho isso ótimo. Claro. O que fala, o que não fala, não está nem aí. Isso é ótimo. É isso aí. O grande nome do São Paulo nesta volta do futebol é Pablo. O atacante está com fome de bola. Dá uma olhada. E o Pablo é o nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Pablo. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Muito obrigado por nos atender. Você que brilhou no último jogo, antes da pausa, marcando 2 gols no clássico contra o Santos. Veio a pandemia e a competição foi suspensa, mas no retorno, mais 2 vezes contra o Red Bull Bragantino. Como manter um ritmo parecido diante da paralisação? Apesar da pausa tão grande, você acha possível apresentar o mesmo futebol de antes? Bom fim de tarde, Celso, Osmar Garrafa, Flávio, prazer estar falando com vocês. A gente ficou um tempo muito grande fora, né? Assim, sem jogar, sem estar no dia a dia do clube. Isso faz com que o jogador tenha que se readaptar, enfim. Então é algo que nós temos que saber e treinamos bastante nesse período que não teve jogos. Nas nossas casas, da forma que podíamos, enfim. E tivemos uma excelente pré-temporada, uma intertemporada, vamos dizer assim, em Cotia, que deu para a gente relembrar a forma que a gente gosta de jogar, a forma que o Fernando gosta que a equipe joga, enfim. Então, essa pré-temporada ali foi muito importante para fazer nós nos readaptarmos ao estilo de jogo, porque a gente sabe que a forma que o Fernando gosta de jogar precisa de estar muito atento, precisa ter muita coragem, precisa ter muita vontade, precisa estar muito bem fisicamente, porque você, para ter o controle do jogo, obviamente, você vai se desgastar muito. Então, você tem que estar muito bem fisicamente para aguentar os jogos. Antes de passar a palavra para os meus amigos Osmar Garrafa e Flávio Prado, queria te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que atacante depende de gol. E você viveu um período complicado num jejum. E aí eu queria que você falasse justamente da importância do Fernando Diniz, te passando confiança, te escalando e esperando passar essa ansiedade para que os gols voltassem a acontecer.
Olha, Celso, fui contratado depois de ter sido campeão, artilheiro da Sul-Americana e feito muitos gols no Atlético naquele ano de 2018, então eu sabia que existiria, obviamente, uma pressão muito grande. O ano de 2019 foi um ano atípico na minha carreira, uma grave lesão na coluna, enfim, fiquei muito tempo fora. Quando volto, faço gol contra o Palmeiras e tenho uma outra lesão muito grave daí no tornozelo, enfim. E esse ano comecei muito bem fazendo gol contra o Santa, fazendo bons jogos, dando assistências, enfim, só que o gol não estava saindo, que é algo assim natural do atacante também, não é algo que como eu vou te dizer, nunca vai acontecer, você vai fazer gol em todos os jogos, enfim, isso a gente sabe que é muito difícil de acontecer. Mas aquele jogo contra o Santos, antes da pausa, por causa infelizmente por causa da pandemia, a confiança veio a todo vapor, fiz os 2 gols, estava muito feliz. E aconteceu tudo aquilo, ficamos muito tempo parados. E óbvio, você é cobrado por perder gols, não fazer gols, enfim. E tive a felicidade nesse jogo de fazer os 2 gols. Pena não termos saído com a vitória. Mas eu levo numa boa, levo tranquilo. Eu sei que serei cobrado quando não fizer os gols. Se quarta-feira não fazer gol, vão cobrar. Então isso é algo que o atacante tem que estar acostumado. Já fez 4 em 2 jogos, né, Flávio Garrafa? Certo. Ô Pablo, com a saída do Antony, mudou o jeito de jogar do São Paulo. Não tem o jogador de drible, de quebrar a linha pelo drible. E eu noto você e o Pato se alternando naquele setor, ficando mais o Pato, sendo um pouco mais centralizado. Esse entrosamento já está viável, já está dentro do que vocês esperavam? Dá para melhorar ainda mais esse novo jeito de jogar do ataque do São Paulo? Olha, antes de falar, Flávio, em parte individual, é óbvio que a gente perde um grande jogador, que é o Antony, pela sua qualidade técnica, um menino assim excepcional, diferente mesmo, no 1 contra 1. Aqui no Brasil, fazia muito tempo que eu não via, desde a época do Neymar, fazia muito tempo que eu não via um menino ser impossível de marcar no 1 contra 1 como era o Antony. Obviamente que muda um pouco as características. Minha característica não tem nada a ver com a do Antony. Mas eu já vinha jogando com o Pato, com o Vitor, a gente sempre estava jogando, o Antony, o Pato ou o Vitor sempre estava revezando para jogar. Então já é algo que nós já estamos acostumados a jogar junto, já estamos adaptados a jogar junto. Antes de falar da parte individual dos jogadores, a gente tem que lembrar que o time do Diniz, o protagonista é os 11 jogadores, todos jogam, todos têm que estar participativo no jogo, estar participando, e tem jogo de muita posse de bola, então é muito toque, enfim, então com a saída do Antony, essa quebra que nem você disse, quando tinha um jogador na parte individual, a gente perde um pouco, mas nós temos jogadores que pode fazer isso, o Pato pode fazer isso, o Vitor Bueno pode fazer isso, temos outros jogadores como Elinho, o Everton, que são todos jogadores que também são muito bons no 1 contra 1, eu também faço isso, então é algo que a gente leva com naturalidade, a gente sabe da importância que o Antony fazia para o time, infelizmente para a gente ele se foi, mas que Deus possa abençoar, porque é um menino que vai ter uma carreira com certeza brilhante na Europa. Boa. Agora, Celso, por tudo que você colocou referente ao Pablo, né, desse momento na volta dele, marcando 2 gols, já havia marcado 2 gols na parada do campeonato no Clássico contra o Santos. Só para acrescentar, há 4 anos um jogador no São Paulo não marcava 4 gols seguidos. O último foi o Caleri. Foi o Caleri. E aí eu até conversava com o Cícero, que é o pai do Pablo, né? Lá na volta, logo depois do jogo contra o Bragantino, falei, voltou, não venceu, mas pelo menos o Pablo manteve o ritmo, né? E o Cícero lá de Cambé falou, tranquilo, Garrafa, porque no momento da pandemia ele ficou aqui em Cambé bebendo da água. E a água do norte do Paraná é boa, ele voltou e já foi na rede. Agora, o Pablo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque depois da partida contra o Bragantino, quando se desenhou a possibilidade e a realidade do Corinthians depender do São Paulo, começou aquela história, entrega, não entrega, nas redes sociais, a torcida falando que tinha que entregar, que mata o ninho na cobra, aquela história toda. Como isso, os jogadores no vestiário receberam tudo que foi dito através de imprensa, através de torcedores? Como é que vocês conversaram e assimilaram tudo isso no vestiário com o Diniz para a opção do técnico, colocar um time, entre aspas, reserva e também garantir a classificação do Corinthians?
Primeiro, Osmar, já que você falou de Cambé, se eu não lembrar de alguns amigos nossos de lá, como Mauro Segura e o Eduardo Casarim, cara, meu pai vai me matar, porque você conhece eles bem e eu tenho que deixar um abraço para eles aqui. Cara, vou te falar assim, para ser bem sincero, o jogador de futebol, ele vive numa competição, numa competitividade que não tem esse negócio, vamos entregar o jogo pensando no adversário. A gente pensa no nosso, a gente tem que vencer sempre. Se você quer ser campeão, se você quer ser protagonista, se você é um cara correto, você tem que sempre jogar para vencer. Tem esse negócio de entregar, eu acho que isso não faz muito parte da história do São Paulo e muito menos de qualquer jogador. Eu acho que você tem que sempre jogar para vencer. Esse negócio de jogar para perder, cara, não é algo assim que eu acho que não tem nem que ser discutido, porque um jogador que fala que joga para perder um jogo, para prejudicar o outro, não é profissional. Ele tem que primeiro pensar na instituição dele, na família dele, na torcida, nos seus companheiros. Então ele tem que sempre jogar para vencer. É isso que eu penso. E com certeza naquele momento o Fernando tomou a decisão de colocar um time que não vem jogando habitualmente, mas já teve um jogo, se eu não me engano, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que jogou essa equipe. Ele colocou a equipe de novo porque ele confia e porque ele sabia que era a melhor equipe para aquele momento, e eles provaram que era, porque venceram a partida e fazendo na minha opinião, um grande segundo tempo. Então, acho que o jogador ele sempre tem que entrar para vencer. Esse negócio de entregar para ajudar ou para prejudicar alguém, isso não pode acontecer. A gente fala tanto para ser um país correto e tal, então essas coisas eu acho que quando você pensa nisso, você tem que se policiar e ser profissional o suficiente para sempre entrar para vencer a partida. Exatamente, eu até dizia aqui no programa que essa vitória do São Paulo não ajudou o Corinthians, fez bem para o futebol, para dissipar qualquer dúvida em relação à lisura, né, desse clube tão tradicional. E aí, falando do São Paulo, eu disse algumas vezes aqui no Gazeta Esportiva, Pablo, que para mim o São Paulo foi a equipe mais prejudicada com essa paralisação, porque apresentava o melhor futebol até acontecer essa pausa por causa da Covid-19. Como é que você avalia o São Paulo em termos de confiança para buscar esse título que a torcida espera tanto? Afinal de contas, em 12 anos foi só um título, em 2012 na Copa Sul-Americana, um título que nem teve um jogo completo, foi decidido em meio jogo. Então, como é que você avalia o momento do São Paulo em termos de cabeça, de confiança? Eu vejo num momento assim, aquele momento da pandemia, quando começou e teve a paralisação, com certeza a gente vivia um grande momento. Fizemos um jogo contra a LDU, não vou nem falar o jogo contra o Santos, mas o jogo contra a LDU para mim marcou muito, assim, como estava o ambiente, como estava o clima, junto com os torcedores, enfim. Aquele jogo eu acho que é o jogo que é a cara do São Paulo, um time confiante, um time jogando com a posse de bola, tentando massacrar o adversário o tempo inteiro, muitas finalizações, muitas oportunidades de gol, marcando o adversário na sua parte defensiva, na parte defensiva no caso do adversário, então marcando lá em cima para roubar a bola mais próximo possível do gol, para tentar fazer o gol sempre. Eu acho sim que nós naquele momento fomos prejudicados, mas aconteceu, ficamos todo esse tempo fora, voltamos, tivemos um confinamento em Cotia que foi fundamental, acho que para a equipe resgatar toda a sua forma de jogar, todo o seu espírito, toda a forma que o Fernando gosta que a equipe jogue, que a equipe esteja junto, enfim. Então acho que aquele momento em Cotia foi muito bom. A gente sabe que o jogo contra o Red Bull, a gente teve alguns erros que não são habituais da nossa equipe acontecer e, infelizmente, acabamos perdendo. Isso tudo eu falo porque entra uma equipe e vence o jogo. Então, isso prova que nós temos um elenco que o Guarani estava jogando a vida naquele jogo. Eles precisavam vencer. E você pega um time que vem jogando menos, entra com esse time e vence a partida. Isso mostra que temos não só 11 jogadores, mas sim um elenco que a qualquer momento, como o Volpi falou ali muito bem na entrevista, que a qualquer momento sabe que vai entrar o jogador e vai dar conta do recado. Então a equipe, eu acredito sim que está num grande momento ainda. Óbvio que temos um jogo decisivo quarta-feira e espero que a equipe faça um grande jogo e faça um jogo como foi o da LDU, que as possibilidades de vencer, fazendo da forma que a gente gosta, as possibilidades de vencer são muito grandes.
Flávio, tem mais uma pergunta para o nosso querido Pablo? Isso. Ô, Pablo, você falou várias vezes, né, sobre esse jogo coletivo, sobre um time todo integrado taticamente. A gente está acostumado aqui no Brasil a um jogo muito simplório, né? Aquele jogo de defender e contra-atacar. Muita gente defende isso, eu acho horroroso para o jogo, para o espetáculo como um todo. Para jogar da maneira que vocês jogam, com as ideias do Fernando Diniz, o jogador precisa ter um diferencial, uma inteligência tática diferente? Com certeza. O jeito que o Fernando gosta que a equipe dele joga, o jeito que o Jorge Jesus gostava que o Flamengo jogasse, enfim. São treinadores que gostam que a equipe tenha posse de bola, que tenha essa parte de movimentação, enfim. Então você precisa ter, obviamente, uma inteligência cognitiva muito apurada para pegar esses treinadores. Mas eu te falo, nosso elenco é um elenco muito bom. Desde a chegada do Fernando, não teve nenhuma contratação. Na verdade, a contratação que teve no começo do ano foi de jogadores que já estavam no elenco, que era o caso do Volpi, o caso do Igor Vinícius, que só permaneceram, e os jogadores como o Paulinho Boia, o Trellis, foram jogadores que já eram do São Paulo e só voltaram, não teve uma contratação. Então isso mostra, e eu dou muito crédito ao trabalho do Fernando, que ele consegue fazer a equipe que ele tem, jogar a equipe que ele tem, ele consegue fazer o jogador tirar o melhor de si e mostrar o porquê estar numa equipe como o São Paulo. Então, eu dou muito crédito ao trabalho dele, porque eu sou até suspeito em falar, trabalhei com ele no Atlético, vi toda a evolução que o Atlético teve naquele ano de 2018 com ele. Então, ele está conseguindo transmitir isso no São Paulo. E os jogadores que nós temos, o elenco que nós temos, com certeza com o treinador da forma que ele pensa o futebol, a gente obviamente tem muitas possibilidades de vencer. Isso é o meu ponto de vista. É claro, né, Pablo, que futebol a gente trabalha com profissionalismo, nós do lado de cá, vocês desse lado, mas existe a torcida. E só como ilustração, para essa fase de quartas de final do Campeonato Paulista, se os 4 grandes ganharem, só projetando, se os 4 grandes ganharem, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, nós teremos já no próximo domingo um Corinthians e São Paulo. E a torcida do São Paulo, depois do que aconteceu, São Paulo foi bem dentro de campo, venceu e, entre aspas, ajudou a classificar o Corinthians. A torcida falou, deixou classificar, agora vai ter que ganhar do Corinthians, né? E domingo pode ter um São Paulo e Corinthians. Essa pressão, ela de alguma forma, ela chega no vestiário, chega em vocês, Pablo? Olha, Osmar, obviamente, clássico você tem que vencer e não importa quem seja. Eu coloco mais um grande clube, que é o Red Bull. Isso a gente já... É um clube que está na primeira divisão, um clube que é das redondezas de São Paulo, então é um grande clube também, que tem total respeito. Mas óbvio que se tiver o clássico contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras, ou contra quem for, a gente tem que vencer a partida. Isso já vai ser, obviamente, obrigação por ser um clássico, e clássico você tem que... que nem... Já escutei muitas pessoas falando isso, o Paulo Baier um dia falou assim... Clássico você não joga, você apenas ganha o clássico. Então é muito claro que é um clássico. Mas antes de a gente pensar em outros clubes como Corinthians, Palmeiras, Santos, Red Bull, Ponte Preta, a gente tem que focar no jogo do Mirassol. Nós temos, antes de chegar no domingo, nós precisamos vencer o jogo quarta-feira e passar para a semifinal. Esse é o principal ponto. Hoje a gente tem só a cabeça voltada para o jogo contra o Mirassol. É isso aí, vai ser dureza de qualquer maneira. Ou se não for um Corinthians, pode ser um Palmeiras. E aí o bicho pega de qualquer maneira. Pablo, queria agradecer você pela generosidade do tempo concedido a gente. Seja sempre bem-vindo ao Gazeta Esportiva, também ao Mesa Redonda, em qualquer programa de esportes aqui da TV Gazeta, tá bom? E boa sorte para você, que os gols não faltem mais na sua carreira. Obrigado. Prazer imenso ter falado com vocês. Um grande abraço. Outro abraço para você. E já tem recado da galera pelo WhatsApp. Põe na tela, por favor. Boa noite. Sou Bruno de Arujá. Eu acho que quem tem mais chance é o Santos de ser eliminado. Boa noite, rapaziada da Gazeta. Coringão ganhou. Quartas final já era. É nóis. Aqui é Corinthians. 4 vezes Paulista. Vai ser direto. Boa noite, Gazeta Esportiva. Meu nome é Fábio de São Mateus. O Corinthians não tem chance de classificar. Uma boa noite para você. O meu vídeo está deitado, Flávio Prado. Como é que você se sente quando é homenageado assim? Parabéns. É um cara inteligente.
Ele fez um tributo a você, Você fala... Eu estou começando a acreditar que se gravar deitado, entra. Eu falo aqui, gente, o segredo é esse. Quer entrar? Faz deitado. O Celso fala deitado. Michele fala, é o celular deitado. É deitado, cara. Muito legal. Parabéns nosso querido Fábio, Muito legal. se eu ouvir bem, é Fábio. De Fábio para Flávio. Isso. São Mateus, é nós. Maravilha. E chegou a vez de saber como o Palmeiras garantiu a primeira posição no Grupo B com o José Paes, que fala diretamente da Academia de Futebol. Grande noite para você, José Paes. Grande noite, meu amigo Celso Cardoso. Um abraço para você, para o Garrafa, para o Flávio Prado, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Foi sofrido, foi suado, mas o Palmeiras bateu o Água Santa por 2-1 de virada no Allianz Parque ontem. A gente tem os gols aí para mostrar para vocês. O Lucas Silva fez 1-0 para o Água Santa, um chute cruzado da esquerda. O Lucas Silva entra lá no segundo pau e faz 1-0 para o Água Santa, mas aí o Palmeiras virou o jogo. Marcos Rocha cruzou na cabeça do Ramírez, 1-1, e depois o Luiz Adriano bateu o pênalti, o goleiro defendeu, a bola voltou para o Luiz Adriano e ele empurrou para o fundo da rede. Palmeiras 2, Água Santa 1. Lembrando, Celso, que o Luiz Adriano nesse jogo começou no banco de reservas. Pois é, o Vanderlei Luxemburgo escalou um time com o Rafael Veiga, com o William, com o Rony, o Lucas Lima ali na meiuca. Aí o Luiz Adriano acabou ficando no banco, mas entrou no decorrer da partida, marcou o 8º gol dele em 9 jogos no Allianz Parque. Um dado interessante, ruim para a torcida do Palmeiras, é que o Palmeiras fez 4 jogos contra equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste Campeonato Paulista, marcou apenas 1 gol, empatou 2 jogos e perdeu outros 2. Empatou com o Santos, empatou com o São Paulo, os 2 jogos 0-0, perdeu o derby por 1-0 para o Corinthians, perdeu para o Bragantino por 2-1 lá no Nabi Abichedi. Daqui a pouco, na minha segunda entrada, Celso, eu vou falar sobre o Gustavo Gomes, a novela Gustavo Gomes segue aqui no Palmeiras, e também sobre o Ivan Angulo, que voltou e vai poder defender o Palmeiras aí no restante do Campeonato Paulista, se for inscrito pelo Verdão na competição estadual. Tá certo, Celso Cardoso? Eu volto com você, meu amigo. Tá certo, José Paes. Te aguardo, então. Só para te dar um elemento. Diga. O Palmeiras, que o Flávio disse, Sim. não venceu nem o Clássico. O Corinthians venceu o Santos, venceu o Palmeiras e empatou com o São Paulo. Tá. E aí? Tá invicto aí o Corinthians e o Palmeiras com problemas, não é? O Palmeiras tem um sério, apesar de ter muitos meias, ninguém está rendendo o que precisa o Palmeiras para fazer essa bola chegar com qualidade. O Vanderlei está quebrando a cabeça, não gostei muito, foi uma experiência. Ele colocou, me fugiu o nome agora. O William? O meia, que Rafael jogou Veiga. Rafael Veiga pelo lado do campo, né? Não deu certo, não deu certo. Então, já não tinha dado no início da temporada. Tem sérios problemas e, olha, eu tô para falar uma coisa para você. Eu quero, lá na semana a gente vai falar mais do que vai acontecer nessa rodada de meio de semana aí, mas chega todo mundo muito igual, e isso em função daquilo que a gente falava semana passada, tanto Corinthians e Palmeiras, analisando antes da parada, o Palmeiras era favorito, mas agora, meu amigo, Corinthians, você viu como é que tá a empolgação lá do torcedor corintiano, né? Sim. Você acha que o vestiário do Corinthians está como também? E aí, É um novo campeonato, não tem jeito, é um novo campeonato. Esse jogo, um jogo só, eu não gosto. Eu acho. Vai ser legal, vai ser divertido, mas vai ser divertido. Você pode armar uma bela de uma retranca. Não, porque, então, aí é que tá. Você não consegue analisar trabalho de treinador assim. Porque esse tipo de campeonato derruba treinador. Derruba treinador. E às vezes não é um trabalho ruim. O Cássio, o que o Cássio está fazendo é brincadeira. Espetacular. O Cássio Corinthians não mudou nada no meu conceito. O Cássio é que votou maravilhoso nessa segunda fase. E aí, de repente, o Corinthians vira campeão. Mas por isso que é legal ter um campeonato regional que acaba sendo um torneio, Flávio. Já tem o campeonato por regularidade. É que você quer acabar com o Campeonato Paulista. Eu acho que o Campeonato Enquanto Paulista... ele não acabar com o Paulistão, ele se não depender de mim, já tinha acabado. Ou tira os grandes. Tira os grandes e aí pode jogar o inteiro. Deve jogar o inteiro. Então, ele já joga entre eles. Se é para ter que ter os grandes. Ele quer acabar. Se não tiver os grandes, não tem. Porque não tem sentido. Destrói o campeonato, destrói os times. Quando chega na hora da Libertadores, você tem que poupar jogador porque ele jogou o campeonato regional. Flávio, a bola voltou a rolar na quarta-feira no Paulista. É verdade que estava todo mundo carente. Sim. Mas você vê o que já mexeu com o torcedor, a movimentação, a Corinthians sacanagem. e Palmeiras extrapolam o campeonato, é muito maior. Já o Santos decepcionou, levou a virada do Novo Horizontino jogando na Arena do Corinthians, mas já estava com a vaga e a liderança segurada no Grupo A e agora pensa no duelo com a Ponte Preta do Flávio Prado.
O repórter Lucas Mussetti chega com as informações do time da Vila Belmiro. Fala galera ligada no Gazeta Esportiva, o Santos ainda não venceu desde que o futebol voltou, depois da paralisação forçada pelo novo coronavírus. O Santos havia empatado com o Santo André em casa, quando o Sanches foi expulso e comprometeu todo o resultado, e agora perdeu para o Novo Horizontino por 3-2 na Arena Corinthians no final da primeira fase do Campeonato Paulista. O Santos vinha bem no jogo, abriu 1-0, teve várias oportunidades no primeiro tempo para ampliar. No segundo tempo fez o segundo logo cedo, foram 2 gols do Marinho. Só que aí o Uribe, que foi a grande novidade da equipe, foi expulso. É um lance polêmico, ele não pegou de fato no adversário, mas entrou por cima. Foi expulso e aí o Santos se desorganizou por completo. Tomou a virada, perdeu por 3-2. Sorte que a classificação para as quartas de final e o primeiro lugar já estavam garantidos. A derrota liga um sinal de alerta principalmente pela forma que foi. Um time sem reação depois do resultado, pareceu sem muitas alternativas em campo. Gesualdo demorou um pouco para mexer quando viu o Novo Horizontino já tinha empatado. Ele gostou do desempenho, principalmente contra o Novo Horizontino. O Santos teve chances de matar o jogo, mas aí com a expulsão as coisas complicaram. O terceiro jogo com a expulsão começou lá, com o Jobson contra o São Paulo antes da pausa, Sanches contra o Santo André e agora o Uribe contra o Novo Horizontino. O Gesualdo acha que o time está evoluindo, mas que essas expulsões e o azar, inclusive, da bola bater no travessão nas costas do Vladimir e entrar, como foi a virada contra o Novo Horizontino, atrapalham toda a ascensão. A expectativa é de que o time continue melhorando e que não sinta esses resultados negativos antes das quartas de final. O Santos vai decidir a vaga na semi contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. O Gesualdo quer que o elenco continue motivado e não deixe que esses resultados que não valiam tanto, porque o Santos já estava com a classificação encaminhada, atrapalhe quando realmente vale vaga, é um jogo decisivo. Motivação é tudo, né? Aqui a confiança, ela tá abalada, hein? O português lá, o genérico, o Gesualdo, com todo respeito... Respeita o Gesualdo, ele é professor. Ele é, mas ele era professor o genérico do Jesus. O bom é o Jesus. Ah. O Gesualdo, né, tá aí. Ele ficou insistindo com o Marinho. O Santos já tá numa draga desgramada. Ele deixou o Marinho no banco. Pôs o Marinho ontem, você vê, tem que jogar. O Santos tem um elenco extremamente limitado, não vive um bom momento. É um time dentro de campo desequilibrado. O Uribe foi expulso ontem também. Já o Sanches foi expulso na outra rodada. Então, por isso, acho que na resposta da enquete, eu concordei com o Flávio mesmo. O Santos, dos grandes, é o que vai chegar um pouquinho pior, mas está todo mundo igual. E vamos ver o que acontece, né? Novo contato com José José Paz, diretamente da Academia de Futebol, com expectativa do Palmeiras para o duelo contra o Santo André. É com você, José Paz. É paz, Celso. Eu sou um homem de muita paz, mas é paz, P-A-I-S. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Voltamos aqui da Academia de Futebol para falar do Verdão. Primeiro vamos falar do Ivan Angulo. Atacante colombiano de 21 anos, voltou ao Palmeiras. Ele estava emprestado desde março ao Cruzeiro, ao Clube Mineiro. Voltou ao Palmeiras, um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que entende que tem que melhorar as opções ali no ataque. O Dudu, a gente lembra, foi lá para o Al Rail do Catar. O Gabriel Veron está machucado, com isso o Angulo volta. Já apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, como atleta do Palmeiras. E agora só precisa ser registrado na Federação Paulista para que ele tenha condições de defender o Palmeiras nesse restante de Campeonato Paulista. O Palmeiras tem até amanhã para fazer esse registro. Em relação à novela Gustavo Gomes, que eu disse para vocês aí na minha primeira entrada, o seguinte está acontecendo agora. Os empresários, o staff, todo mundo ali que coordena a carreira do Gustavo Gomes, eles entendem que o Palmeiras não cumpriu cláusulas contratuais com o Gustavo Gomes. Com isso, os empresários do Gustavo Gomes estudam notificar oficialmente o Palmeiras para pedir o desligamento do Gustavo Gomes do clube e assim ele poderia assinar com qualquer outra equipe, seja do exterior ou até mesmo aqui do Brasil. Recapitulando essa negociação, Celso, você lembra que na sexta-feira eu disse aqui, em 2018, lá quando o Gustavo Gomes assinou com o Palmeiras, ficou acordado o seguinte: você é um atleta paraguaio, vai jogar aqui no Brasil, vai receber em real, mas com a cotação do dólar de agora de 2018. Lá em 2020, quando a gente for renovar, se o dólar subir 10%, der aquela subida de mais de 10%, então a gente aí ajeita o seu salário com o dólar da época. Tudo foi combinado, chegou agora em 2020, o dólar deu aquela disparada, o Palmeiras chegou para o Gustavo Gomes e disse: olha, disparou muito, a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise financeira, tem como a gente conversar aí, chegar num acordo? Gustavo Gomes não
quis saber, os empresários também não. Por isso essa briga aí que pode virar até judicial, Celso Cardoso. Então, cenas dos próximos capítulos a esperar nessa novela. Mas o Gustavo Gomes, olha, muito dificilmente deve voltar a vestir a camisa do Verdão num jogo oficial. Lembrando que o Palmeiras tem até amanhã para registrar o Gustavo Gomes lá na Federação Paulista para que ele possa atuar no Verdão nessa sequência de Campeonato Paulista, meu amigo. Eu devolvo para você, José Paes, um homem de muita paz, meu amigo. É isso aí, fique em paz, José Paes. É indício de que ele não quer mais jogar no Palmeiras. Assim, tá no documento, tá no contrato? Tá no contrato. Mas também pode ter o bom senso de, é verdade, estamos numa pandemia, crise, tal. Mas é um direito dele, né, Celso? Não, claro. Agora, ele pode ter oferta de outro lugar que vai pagar o dólar no valor, o dólar em verde. Acabou. Ele é um profissional. Agora, eu fico pensando no Luxemburgo, né? Quando ele veio para o Palmeiras badalado. Palmeiras nunca, nos últimos anos, aí dinheiro não era problema. Só ligar para a tia Leila lá e o negócio mudou. O Vanderlei fala, pô, agora que eu vim para o Palmeiras fechado. Menos, né? Mas assim, mas não é mais o que era, mais perdeu do que ganhou. Não é? Mas ainda tem bastante, ainda tá bem, tá melhor que a maioria. É que o Palmeiras mudou a maneira de trabalhar, diminuiu o elenco e tal, mas ainda é um elenco forte. Vamos ao Parque São Jorge, de onde Jonas Campos fala desse duelo do Corinthians contra o perigosíssimo Red Bull Bragantino. Fala, Jonas. Fala, Celso, galera aqui na rua, vai Corinthians, é campeão, o pessoal tá empolgado aqui na região do Parque São Jorge com essa classificação heróica do Corinthians, que como você disse, tem parada dura pela frente, na quinta-feira no Morumbi, encara o time da melhor campanha, o RB Bragantino. Atualizando a situação do Mauro Bocelli, Celso, jogador que ontem sofreu uma fratura no rosto, uma disputa pelo alto, ele acabou até caindo de mau jeito, teve um impacto pelo alto, levou a pior nessa dividida. O Mauro Bocelli passou por procedimento cirúrgico na manhã desta segunda-feira, muito bem sucedido no Hospital São Luís, unidade do Morumbi. O Bocelli está já de repouso, não tem previsão de volta ainda. Então, o que dá para cravar em relação a esse jogador, atacante argentino que tem 5 gols pelo Corinthians nesse Campeonato Paulista, o artilheiro do time na competição, é que o Bocelli está já certamente fora das quartas de final, obviamente, da semi, caso o Corinthians avance, e que o Bocelli também, quando voltar, vai precisar usar uma máscara de proteção. Não essa, claro, né, de proteção ao novo coronavírus, mas uma máscara mais equipada aí para evitar novos choques e amenizar qualquer impacto dentro de campo. A boa notícia para o Corinthians é que o Jô está inscrito e o Jô naturalmente será o substituto do Bocelli nesta quinta-feira contra o RB Bragantino. Jogador que ainda não atuou esse ano, mas vem com moral, tem história no Corinthians, principal contratação do clube nesse período de pandemia. Vinha aí tendo problemas para se regularizar devido à documentação do Nagoya Grampus lá do Japão, mas agora tudo ok com essa documentação. Ele apareceu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e já está registrado no Paulistão. Vem treinando bem, deve ser uma opção clara do técnico Thiago Nunes, até porque Wagner Love e Gustavo, outros centroavantes, também saíram do clube nesse período de pandemia. Outra surpresa, quem voltou a treinar hoje com o grupo, Vitor Cantilho, pode ser uma novidade na escalação corintiana. Ainda há uma certa dúvida em relação a esse jogador, devido ao tempo parado. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 9 de julho, e aí ficou cumprindo quarentena, né, 2 semanas fora, voltou a treinar hoje, terá aí mais 2 dias de treinamento com os demais companheiros. Jogador da confiança do técnico Thiago Nunes, dá muito dinamismo para esse Corinthians. Pode ser uma novidade o Vitor Cantilho, um Corinthians que certamente terá modificações. Celso. Muito bem, Jonas, obrigado pelas suas informações. Dá tempo de falar rapidinho. Cantillo seria excelente a volta dele, para mim, não sei vocês, para mim é o principal jogador do Corinthians. Eu acho que vai jogar todo mundo. Vai botar jogo mesmo pra você jogar 6 meses, vai botar todo mundo. É jogo decisivo. Se perder, tá fora, vai botar todo mundo. Vai ver com o que tem de melhor, lógico. O Cantillo, se tiver com 30 máscaras, pode pôr pra jogar no meio campo. Ele está se recuperando aí, se recuperou, graças a Deus, da Covid, tem que colocar ele para jogar, porque o meio de campo do Corinthians está dando um sono. Está dando um sono. E o Thiago Nunes, se chover picanha, cai um ovo na cabeça dele. Né? Porque ele ganha o Jô como um atacante
né? Mas aí você fica com duas opções, é o Jô e o Bocelli. Não, aí ele perde o Bocelli também. Imagina, o banco do Corinthians eu acho que ele tem muita sorte, que ele perdeu o Bocelli e vai poder escalar o jogo. Não, mas você precisava ter o Bocelli, mesmo que o Bocelli ficasse no banco, Celso. Porque você tem que ter opção, ele não tem opção. Chover picanha, cai ovo na cabeça do Thiago. Imagina, ganhou duas no sufoco, na Bacia das Almas. E na Barra Funda, o São Paulo já projeta o confronto da próxima quarta-feira contra o Mirassol no Morumbi. Não é isso, Salazar? É isso, Celso. A gente falou do jogo de ontem, né? Então agora vamos olhar para frente. O São Paulo, quarta-feira, 7h da noite, encara o Mirassol. São Paulo, dono da terceira melhor campanha na primeira fase, vai pegar o Mirassol, dono da sexta melhor campanha da primeira fase, segundo colocado do próprio grupo C, o grupo do Tricolor, com 17 pontos. Aí o São Paulo que fez 21 pontos, tá? O Fernando Diniz não vai ter nenhum problema para escalar o time para essa decisão. Jogo único no Morumbi, empate vai para os pênaltis, como vocês já citaram, mas é sempre bom frisar. E ele não vai ter nenhum problema porque não tem desfalque por cartão, não tem ninguém no departamento médico e os titulares que perderam para o Red Bull Brasil descansaram no confronto contra o Guarani. A novidade no São Paulo, então, pode ser Gonzalo Carneiro. Para quem não lembra, o uruguaio foi flagrado no exame antidoping lá no ano passado, está fora de ação desde março de 2019, a pena era de 2 anos, caiu pela metade, então desde aí do final da quarentena ele está aqui treinando no CT da Barra Funda, vai ficar à disposição porque foi inscrito hoje no lugar do jovem atacante Caetano. Tiraram o Caetano, colocaram o Gonzalo Carneiro, que pode então ficar aí à disposição do Fernando Diniz já na quarta-feira contra o Mirassol. Então, o que vocês acham, Flávio, Garrafa, Celso? Gonzalo Carneiro pode ser útil para o São Paulo já nesse mata-mata? Com essa pergunta eu me despeço daqui do CT da Barra Funda e volto com vocês aí para o estúdio. Um abraço, amigos. Obrigado, um abraço, Salazar. O tempo é curto, né? Que você... Respondendo a pergunta, Salazar. Não, mais uma Carneiro. opção, mais uma opção. Acho que ele é válido. Ele ganha uma nova chance, né? Porque até agora não jogou nada, teve esse problema pessoal que a gente lamenta muito. Sim. Tomara que ele aproveite essa nova chance. Que assim seja, né? Resultado da enquete de hoje, nós perguntamos qual dos times grandes tem mais chances de ser eliminado nas quartas de final e a maioria respondeu que é o Palmeiras, com 60% dos votos. Meu Deus do céu. Tem um pouco de malandragem aí nisso, né? Mas tem um pouco de Santo André também, né? Porque o Santo André, até outro dia, era líder geral, né? Então tem que respeitar. No pré-pandemia, tudo bem. Hoje... Bom, ficamos por aqui. Obrigado, Flávio. Obrigado, Garrafa. E encerramos o Gazeta Esportivo homenageando o cantor Pepino de Capri, que completa hoje 81 anos. Conhece, né, Flávio? Você gosta, né? Gosto muito. Eu quero ver se ele vai tocar champanhe ou se vai... Abraço. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Valeu.